Salam al-Rab, Shalom de Maria, Shalom de Morió, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico e que Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica dizendo que não queria que a igreja fosse ignorante acerca dos que dormem. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, nós sabemos que o homem ele é um ser tricotômico, ele é formado de corpo, alma e espírito. Então, quando o corpo na Bíblia hebraica é chamado de guf ou basar, basar no sentido de carne e guf no sentido de corpo. No aramaico, pagra ou pagro, que é corpo. E no grego, soma. Então, o corpo diz respeito à estrutura física do ser humano. Já a alma, no grego, psique, no hebraico, nefesh, no aramaico, nafsha, ou neshama, no hebraico. No hebraico temos nefesh e neshama. No aramaico, nafsha, ou nafsho. E no grego, psique. A alma, no sentido de nefesh, trazendo para o hebraico, quer dizer o fôlego de vida que Deus soprou na narina do homem. E o neshama em relação às emoções. E, de certa forma, o nefesh, a alma, ela está relacionada ao espírito. Porque quando o homem era só o corpo, Deus soprou nas narinas e colocou o espírito, o pneuma no grego, no aramaico ruho ou ruha e no hebraico ruha. Então, rua no hebraico, rua, no aramaico ruho ou ruha e no grego pneuma. Também pode ser traduzido no hebraico como raia, no sentido de vida. O espírito, quando entrou na narina do homem, o espírito vindo de Deus, o homem passou a ser alma, psique, né? Nafsha, nefesh, neshama. Ele passou a ser alma quando o corpo e o espírito se uniram. Então a separação do corpo e o espírito, que é a morte, ela desfaz a alma. A alma está relacionada a sentimentos, emoções e raciocínio, que só é possível, só existe através do espírito dentro do homem, dentro do corpo. E quando anteriormente, antes de Jesus morrer, quando o homem morria, o ser humano se separava, o espírito da parte física, o que acontecia? Todos iam para um lugar de trevas escuras, onde se podia palpar essas trevas, onde sentimentos, pensamentos e obras não existem, tudo perece lá. Em Eclesiastes, o congregador, o pregador, o coelete, ele fala que o que vier para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há projetos nem obras, tudo jaz no esquecimento. Então, isso aí, antes de Jesus morrer, era assim. O que a gente chama em hebraico de Sheol. O Sheol, que pode ser traduzido como inferno ou lugar dos mortos, também chamado em hebraico de Tofet, ou Gein, ou Geinon, em grego Hades, era o lugar para onde iam todos, bons e maus, antes de Jesus morrer. Mas depois que Jesus morre, nós vamos ver que normalmente quando o homem morre, o pó volta à terra, o espírito a Deus que o deu, e a alma ia para esse lugar aí de trevas. Só que quando Jesus morre, ele vai, de acordo com o apóstolo Paulo, trazer um cativeiro, e ele toma as chaves, ou seja, os poderes da morte e do inferno de Satanás. E ele diz, não temam um homem que só pode matar o corpo, eu vos direi a quem vós deveis temer. Temam aquele que pode matar o corpo, a alma e o espírito, a esse vós deveis temer. Ele está falando dele.
um perfeito profeta de quando ele morresse e ressuscitasse, tomando de volta para si os poderes da morte e do inferno que até então estavam sob o domínio de Satanás. Então, quando Jesus morre, o corpo voltou ao pó, foi para a sepultura. O espírito, ele disse: Avi Bariadeira Afik Ruhi, meu pai, em tuas mãos entrego meu espírito, né? Traduzido do hebraico. Então ele entregou o espírito ao seu pai. E a alma dele foi liberta esse cativeiro no coração da terra, no Sheol. Nós temos, de acordo com a Bíblia aramaica, o Pardaisa, que é o paraíso, ou Pardaiso, depende do aramaico, que também é chamado de seio de Abraão. Ube de Abraão, que é o seio de Abraão em aramaico. No grego, o paraíso é chamado de Paradeiso. O seio de Abraão é chamado em grego de Kolpon Abraão. Em hebraico, o paraíso é chamado, na tradução hebraica do Novo Testamento, Brit Hadashah, Nova Aliança, é chamado de Gan Eden, Jardim do Éden. Olha só que interessante. Ou que é o seio de Abraão, o Reik Abraham, no hebraico. Reik Abraham. Então o que aconteceu? Quando Jesus está morrendo ali na cruz e o ladrão da direita diz: lembra-te de mim quando entrares do teu reino. Deus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na Bíblia hebraica não está o que está na grega, né? Paraíso, nem o que está na aramaica, Pardaisa ou Pardaiso, está Gan Eden, Jardim do Éden. Então hoje mesmo estarás comigo no Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden aí é o paraíso. Então, de acordo com a parábola do mendigo Lázaro e o rico e Lázaro, nós entendemos que tem um abismo, o Terron, que separa o Gan Eden do Sheol, o paraíso, o Jardim do Éden do inferno. E o inferno se tornou inferno mesmo quando Jesus tirou de lá os que haviam de ir para o Gan Eden, Jardim do Éden, que é o paraíso. No grego, Hades, inferno; no hebraico, Sheol; no aramaico, Sheol, também chamado em hebraico de Gehenna. No latim, Infernum, que é o inferno. Na segunda vinda do Messias, quem estava no Gan Eden, no Jardim do Éden, vai para a nova terra. Essa nova terra aí não é essa terra restaurada, é uma nova terra mesmo. Nova no sentido de que nunca foi usada, nunca foi tocada, nunca foi habitada. Então, uma nova terra e um novo céu, porque a Nova Jerusalém desce sobre essa terra, e céu e terra são um só grego, e reinarão com Cristo 1000 anos, é o milênio. Então, quando há a primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre isso não tem poder a segunda morte. Quando há a primeira ressurreição, os nossos irmãos que dormem em Cristo ressuscitam para a vida eterna. Na segunda ressurreição, os que estavam no inferno, no Hades, no Sheol, eles ressuscitam para a condenação eterna. E após o juízo final, os que estavam no inferno, a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno, o Sheol, ele é lançado no lago de fogo. Lago de fogo, no hebraico, se a gente for lá para o livro da Revelação, na tradução hebraica, na Brit Hadashah, nós vamos ver que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Hamavet ve'Sheol Hushlehu el Hagan Haesh. Esse Gan Haesh é o lago de fogo. E o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse, na Bíblia hebraica, diz, no finalzinho, né? Zehu Hamavet Hashani. Esta é a segunda morte. Olha só, a segunda morte consiste numa eternidade de sofrimento, num lugar onde o inferno vai ser destruído, mas quem estava no inferno continua vivo. Assustador, né? E tem gente que acha que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa.
Se a gente for ver em Apocalipse, a gente vê que são duas coisas diferentes. Até os termos hebraicos são diferentes, para diferenciar um do outro. Mas continuando. O Hades, ou Sheol, ou Shiur, né? Grego, hebraico, aramaico, também chamado de Gehenna, ou Inferno, ou Gehinnom, Vale dos Filhos de Inom, ele vai ser destruído no lago de fogo, que no grego é chamado de Limnentopoulos, lago de fogo. No hebraico, na tradução hebraica, Brit Hadashah, Hagam Haesh, como nós vimos agora. E no aramaico, Biantadenura, ou Biantodenuro, depende do aramaico. Então, paraíso, o jardim do Éden e o céu de Abraão, entendemos que seja a mesma coisa. A nova terra é onde vai acontecer um milênio, liderado por Cristo, e a igreja vai co-reinar, digamos assim, com Cristo. E da nova terra iremos sim para o Epurânios, terceiro céu, que é o Shammai Hashanim, terceiro céu. E no abismo estão precipitados os anjos que serão libertos na sexta trombeta, né? Nós já vimos lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse fala que com o toque da sexta trombeta, os anjos do Terrom, do abismo, serão liderados pelos 4 anjos do Eufrates, que estarão sobre a direção de Satanás, que terá a carta aberta do Messias para matar de cada 3 seres humanos um que estiver sobre a terra, a terça parte dos homens. Então é basicamente isso aí. Então a pergunta não é você vai para o céu ou você vai para o inferno, é você vai para o paraíso ou você vai para o inferno, porque do paraíso tem a nova terra, da nova terra tem ainda a grande ceia, e depois da nova terra, do milênio e da última ceia, nós temos aí o terceiro céu, a eternidade com Cristo. E quem estava no inferno, infelizmente, o inferno vai ser destruído no lago de fogo, mas quem estava no inferno continua sofrendo pela eternidade. Então, a morte é uma realidade para aqueles que não creem em Deus. Porque quem crê em Deus não morre, mas dorme. O sono em que espera ser acordado pelo Messias ao som da 7ª trombeta, para ressuscitar e ter com o seu Salvador, com Cristo. Então é isso aí, que estejamos certos da nossa salvação, vigilantes, orando e vigiando, porque o tempo se aproxima, Jesus está voltando e a trombeta está para tocar. Amém.